Adoremos ao Senhor com o hino de número 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem celestes daqui. Gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos guardar. Graça, graça, a mim basta graça de Deus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova o que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Abramos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. O versículo é o de número 34 e 35 como base do que queremos conversar com os irmãos esta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 34 e 35, a Bíblia diz: E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Com base nesse vasto texto da Bíblia Sagrada, nós queremos, subordinado a este tema, não perdoar pode anular o perdão divino, falar com os irmãos, com a igreja esta noite. Perdoar não é nada fácil para nós que somos seres humanos, mortais, falhos, cheios de defeitos. Deus, sabendo disso, por sua infinita bondade e misericórdia, disponibilizou-nos a sua palavra e o Espírito Santo para nos ajudar nesta missão.
Porque é comprovado que não perdoar não traz apenas um problema eterno, mas enquanto vida temos, também causa muitos males. Quantas pessoas sofrem mais do que o que deveriam, por às vezes não liberar perdão, e por mais ruim que viva na terra, se partir para a eternidade sem perdoar, infelizmente não estará na eternidade com Cristo. A coisa boa disto é que o Espírito Santo, disse Paulo, quando mora num coração, derrama o amor de Deus nele. Romanos 5. E o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é bom que cultivemos isto, o amor de Deus, através do Espírito Santo, na vida de cada um de nós. Perdoar não é esquecer, mas é ainda que, lembrando da ofensa, não nos sintamos mal, nem com mágoa, rancor, ódio, ira, ou até mesmo desejo de revidar. Perdoar é mesmo, lembrando da ofensa, não ter nenhum sentimento contrário, mas saber que perdoamos é a melhor coisa. O texto sagrado começa com uma pergunta de Pedro, ainda no capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro faz uma pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu tenho dito aos irmãos que é muito importante nós, ao estudarmos a Bíblia, saber quem falou, para quem estava falando e qual o contexto da situação em que se falava. O texto começa com Pedro. Ele está se dirigindo a Jesus. Mas no período em que Pedro conversa com Jesus, todos sabiam que os rabinos, os mestres da época, os religiosos, diziam que se alguém pecasse 3 vezes, deveria ser perdoado. A 4ª já seria insuportável. Pedro sabia disso, pois as escolas rabínicas assim decidiam e faziam. Pedro está sendo muito generoso, colocando ainda mais 4 oportunidades acima das 3 que já eram consideradas. Ele achava que, por ser seguidor de Cristo, colocando 7 oportunidades, estava fazendo muita coisa. E é confrontado com Jesus quando diz: não somente 7, mas até 70 vezes 7. E todos nós sabemos que isso não é uma conta matemática, mas é falando da graça de Deus, porque apenas 70 vezes 7, todos sabem que são 490 vezes, não mais que isso. E o perdão de Deus para nós é ilimitado. E Ele exige que, assim como Ele nos perdoou, nós perdoemos a outros também. O apóstolo Paulo também faz essa recomendação em Colossenses 3 e 13. Ele diz que, da mesma forma como fomos perdoados, devemos perdoar a outros. E ele diz que isso só é possível se nós estivermos no vínculo da paz, que é o amor de Deus em nossos corações. Jesus, para exemplificar melhor, ele começa no versículo de número 23, contando uma parábola.
E ele diz o seguinte: por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Aqui está o primeiro ponto que destaco aos irmãos. Lembremos-nos que no reino dos céus existe uma prestação de conta. Primeiro ponto, existe uma prestação de contas. Devemos sempre estar atentos, porque tudo na nossa vida tem sido catalogado e um dia nós estaremos diante de Deus. É verdade que nós que servimos a Deus, se estivermos bem com o Senhor, por ocasião do arrebatamento nós seremos arrebatados. E é claro, quem for arrebatado não será julgado para condenação. Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para os que já estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todavia, nós passaremos por um julgamento, tribunal de Cristo, onde será julgadas as nossas obras para receber ou não receber recompensa. Todavia, a salvação estará garantida uma vez que formos arrebatados. Mas, mesmo assim, devemos guardar em mente que há uma prestação de conta. E quando a gente lê 1 João 2,28 dizendo: tenha cuidado para que não seja envergonhado no dia daquele juízo. 2 João versículo 8: trabalhe de uma forma legítima para que não receba apenas a metade do galardão. Então, é um juízo severo. Embora não perda a salvação, mas poderá perder benefícios, e por isso nós devemos estar atentos. Não esquecer que existe uma prestação de conta. Segundo lugar, no versículo 24 e 25, percebemos, como segundo ponto, que havia uma dívida impagável. O texto diz: e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia quanto? 10.000 talentos. Vamos lá, nos atualizarmos. Um talento correspondia a 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Isso correspondia a 6.000 diárias. Então veja que não era algo muito fácil. 6.000 diárias. Se Jesus está dizendo que seria 10.000 talentos, ele deveria trabalhar pelo menos 150.000 anos de trabalho. Era muita coisa. Era muita coisa. Quando nós olhamos para isso, a gente faz as contas, por exemplo, naqueles dias, na Judéia, Pérea, Samaria e Galileia, os impostos anuais de toda aquela região correspondia a cerca de 800 talentos. Essa dívida, somando naqueles dias, daria 13 anos de trabalho de toda a região. O que nós estamos dizendo aos irmãos e tentando esclarecer é que a dívida era impagável. Então lembremos, existe uma prestação de conta, e eu e você tínhamos uma dívida que nós não pagaríamos nunca. O alvo de Jesus aqui é só dizer: não tinha como ser paga a dívida. O salmista diz no Salmo 49, versículo 8 a seguir:
que ainda que alguém desse os bens do mundo inteiro, antes de conseguir gastar tudo, uma alma humana não seria comprada. E observe que nos dias de Pedro, os bens materiais eram contabilizados em prata e ouro. Ele disse em 1 de Pedro 1, 18, 19: não foi com prata nem com ouro que vós fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. É por isso que nós dizemos: há poder no sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos que fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. É por isso que temos a plena consciência que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós fomos sarados. O castigo que nos dá paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor Jesus explica, versículo 25: não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele, o devedor, a sua esposa e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Mas como a dívida era impagável, nem mesmo assim conseguiria. Versículo 26: então aquele servo, prostrando-se, reverenciando, disse: Senhor, seja generoso para comigo, tudo eu te pagarei. Mas você viu aqui que deveria trabalhar pelo menos 150 mil anos, uma vez que a vida humana é 70. Alguns, por a sua robustez, chegam a 80 anos. E por mais que juntasse toda a família, sem dúvida, continuaria sendo impagável, por mais que trabalhassem muito, e de dia e de noite. Versículo de número 27 diz: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, que é exatamente colocar-se no lugar do outro, e quem fez isso foi Jesus. Ele assumiu a condenação que era contra nós, pegou a cédula de condenação que era contra nós, Colossenses 2, 13 a 16, cravando-a na cruz, perdoou as nossas dívidas e ainda pôs crédito na nossa conta, fazendo-nos dignos de tamanha e tão grande e preciosíssima salvação, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado ainda nos diz: movido de íntima compaixão, soltou. Antes nós estávamos presos, hoje somos livres. Perdoou-lhe a dívida. Antes a nossa dívida era grandiosa, mas ele disse na cruz: está consumado, a dívida foi paga, nós estamos aqui livres, não há dívida para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo em suas vidas como único e suficiente Salvador. O texto continua e diz no versículo 28: saindo o Senhor daquele servo,
movido de íntima compaixão. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia quanto, igreja? Enquanto a dívida do primeiro, 150 mil anos de trabalho, deveria ser necessário para pagar a dívida, esse aqui que devia 100 dinheiros, em 3 meses de trabalho, a conta estaria paga. É pelo menos 6.000 vezes menor a dívida do que aquele. 3 meses. 3 meses apenas. Olha só o que acontece e a diferença nesse posicionamento. E aqui nós começamos a perceber que somente a graça para pagar a nossa vida, mas agora nós vamos ver a ingratidão, até mesmo de quem foi alvejado pela graça. O texto sagrado nos diz o seguinte: saindo aquele servo, encontrou um conservo que ele devia 100 dinheiro, lançando mão dele, ou seja, pegando, emperturando, sufocando na pressão, dizendo-lhe: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se, que foi a mesma coisa que ele fez diante do Senhor dele, aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso comigo, porque eu pagarei essa dívida. Ora, era apenas 3 meses de trabalho. Ele, porém, não quis acordo nenhum. Ele não quis resolver a questão. Vou-lhe encerrá-lo na prisão até que pague toda essa dívida. Você sabe o que é o nome disso? Ingratidão. Como pode alguém que recebera tamanho benefício de uma dívida impagável e agora, diante de tão pouco, não conseguir perdoar? Irmãos, é aqui onde mora o cerne da questão. Quando nós liberamos perdão a alguém, não é que essa pessoa seja merecedora, mas também devemos nos lembrar que quando o Senhor liberou perdão a nós, nós também não merecíamos. Nós também não somos merecedores. Todavia, Ele nos perdoou. Aí você diz assim: ah, mas Jesus é Jesus. Sim, e você e eu somos seguidores de Jesus. Precisamos imitá-lo. João 13,15 ele disse: olha aí o exemplo, eu deixo o exemplo para você. Do jeito que eu fiz, façam vocês. 1 de João 2,6 ele diz: aonde eu pisar, então pise no mesmo lugar também. João 13:34 e 35: nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo quando também vivermos e perdoarmos uns aos outros. Olhando para isso na Bíblia Sagrada, nós contemplamos a complexidade que é ser crente, que é servir a Cristo, que é imitar ao Senhor. Volto a dizer, não é nada fácil. Ele, sabendo disso, nos deu seu Espírito, deixou conosco a sua palavra. Nós temos a oportunidade de sermos instruídos dia após dia na palavra. Só falta um pouquinho de boa vontade nossa, porque se nós tivermos, o Espírito Santo nos ajudará. Eu tenho dito constantemente: se nós desejarmos e quisermos, já é parte da questão. Eu ouvi o pastor José Nilson essa semana e ele me contava que um moço, morando no Palmeiral, enquanto ele realizava o batismo na primeira vez, ele fez de tudo para atrapalhar o batismo,
Naquele período, ele não servia a Cristo. Ele passou por um processo na vida e procurando a medicina, aquele moço, a medicina lhe disse: você precisa voltar lá no princípio e perdoar, e pedir perdão, e a sua questão estará resolvida, porque ela não é clínica, a não ser perdoar. E ele voltou à primeira pessoa que ele teve que perdoar, a mãe, porque por ela não ter criado, ele vivia revoltado com ela. Então ele teve que encontrá-la e pedir perdão. Depois ele foi resolvendo algumas coisas, e na lembrança dele, tornando-se crente, disse que veio à mente: e aquele pastor, não sei onde ele vive e como fazer para encontrá-lo, mas se Deus me der oportunidade, eu pedirei perdão a ele. Eu estou dizendo isso porque muitos irmãos dizem assim: Silvio, eu nem sei onde anda aquela pessoa. E eu sempre digo: se você tiver um propósito com Deus e colocar-se diante de Deus, Deus viabilizará a oportunidade para que seja concretizado o que deve ser feito. Viajei em Palmas, preguei, encontrei um médico que disse cuidar da situação do pastor José Nilson. Ele foi, cuidou até certo ponto, foi encaminhado para um outro médico. Quando chega lá o pastor José Nilson, quem era? O moço que havia morado no Palmeiral, que fez de tudo para atrapalhar o batismo, e ele conta como fez. Falava alto, enchia as mãos de terra, jogava para cima. E ele disse que o que machucou ele foi quando o pastor disse: não se preocupe, nada vai nos atrapalhar, nós realizaremos o trabalho do Senhor. Tantos anos depois, aquele moço conta a história. O pastor José Nilson diz: eu não lembro mais, mas ele diz: mas eu quero lhe pedir perdão. Ele disse: está tudo resolvido por mim. Aquele moço vive tranquilo, sossegado. Aí eu lhe pergunto: alguém no Maranhão, outro morando em Brasília, se não é Deus para viabilizar o encontro, quem seria? Se nós nos colocarmos à disposição de Deus, com o coração e uma vida inteiramente disposta diante de Deus, Deus nos ajudará para que cumpramos todos os propósitos dele na nossa vida, a fim de que vivamos bem. Eu conversei com os irmãos aqui segunda-feira e eu disse que a saúde espiritual é o carro-chefe de estarmos bem na nossa vida. Se temos saúde espiritual, é natural que nós tenhamos também uma saúde mental e psicológica excelente, porque a nossa espiritualidade está boa. E ainda que tenhamos um corpo doentio, mesmo com uma espiritualidade boa, com a mente boa, certamente o nosso corpo será sarado, porque Provérbios 17 e 22 diz que quando o espírito está pronto, ele serve de bom remédio para toda a nossa vida. E Provérbios 18 e 14 diz: quando o coração está batido, não tem quem possa levantar o corpo. Está bem espiritualmente, está bem emocionalmente, mentalmente, está a caminho de uma saúde física boa. Mas para isso precisamos percorrer este caminho, e a palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 31: vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia? Contristaram-se muito. Irmãos, a nossa falta de perdão não fere só a nós e a quem não perdoamos, mas também contamina as pessoas que estão em nossa volta. Observe que o versículo de número 31 está falando de alguém que via aquela situação. Não está falando dos dois envolvidos. Quando nós estamos envenenados pela falta de perdão, nós adoecemos
e somos capazes de adoecer aqueles que estão em nossa volta também. O texto sagrado prossegue dizendo: e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Versículo de número 32. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Lembremos-nos que nós estaremos classificados como servo malvado e não um servo bom e fiel quando negligenciarmos o perdão. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Ou seja, você pediu e eu atendi o seu pedido. Versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, da mesma forma que eu tive misericórdia de ti? É verdade que o Senhor não lança em rosto as nossas falhas, debilidades e fracassos, erros e pecados, enquanto nós estamos de pé na presença dele. Uma vez fracassando na caminhada, a Bíblia sempre mostra o Senhor trazendo à memória aqueles que fracassaram diante de Deus. Assim como agora ele faz. Se ele continua perdoando, isso nunca seria lhe lançado em rosto. Mas como ele fracassou na hora de perdoar, o Senhor traz a memória naquele momento. Versículo 34. Indignado. É aqui onde estou dando o tema da mensagem. Não perdoar pode anular o perdão divino. Por que eu digo isso? Amados, tem tanta gente enrolada com a questão do perdão, ou com a falta dele. Às vezes você pode estar sentindo-se bem em ceiar, participar dos cultos, mas a minha preocupação é que a Bíblia não está falando se alguém participar dos cultos e ceiar. A Bíblia não está falando de nós, por exemplo, não, eu estou bem. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o Senhor não vê como vê o homem, 1 Samuel 16:7. Porque o homem vê a capa por fora, mas Deus vê o coração. Um dia eu pregando aqui, me veio à mente dizer assim: se você perdoou, por que você não consegue pronunciar o nome de quem você diz ter perdoado? Ao terminar o culto, o irmão dizia assim: eu nunca tinha pensado nisso. E não é que antes eu orava e eu não oro mais? Eu disse: aí está o problema. Como diz que perdoou e não consegue orar por aquela pessoa que diz ter perdoado? Ao tempo que uma outra pessoa me procurou e disse assim: pastor, pois agora eu tive a prova de que realmente foi resolvido, porque eu nem desejo nada ruim e eu tenho orado por aquela pessoa. Eu tenho tido dificuldade de confiar por causa do problema que a pessoa me causou. Então, para eu confiar tudo outra vez, está difícil. Mas quanto a orar, a comunicação, não há problema nenhum. Agora, a confiança está quebrada, eu lhe afirmo. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a questão do perdão é profunda. O texto sagrado diz que não somente atingiu as pessoas que estavam de fora, mas também indignou aquele Senhor, que disse assim o seu Senhor: entregando aos atormentadores, até que pagasse tudo o que se devia. Se o versículo 34 está dizendo que seria entregue aos atormentadores para pagar tudo que devia, está falando de quê? De uma dívida eterna, pois essa dívida não teria como ser paga, uma vez que agora seria
150 mil anos de trabalho, ou 350 toneladas de ouro, pela conta de um talento ser 35 quilos. Então 10 mil. Era muita coisa. Quando ele diz, seja entregue aos atormentadores até que pague toda a dívida, estava falando de uma punição eterna. O versículo de número 35 diz assim: assim vos fará também o meu Pai. Oi, irmãos, isso dá um frio na espinha. Assim vos fará também meu Pai celestial. Não é um Pai terreno, é um Pai celestial. Olha só para onde é que ele olha. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Toda esta aula o Senhor Jesus deu, porque Pedro fez uma pergunta, que segundo o contexto da época, Pedro estava sendo muito generoso, porque se permitiam 3 vezes, a quarta seria insuportável. Pedro lança 7, achando que estava muito bem. O Senhor Jesus coloca toda uma questão, uma dívida impagável, uma outra irrisoriamente pequena, colocada ao lado do outro. O que o Senhor está dizendo é que a nossa dívida para com Ele era impagável, mas Ele perdoou você e a mim. Sabe o que é isso? É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Oi, irmãos, entendamos, nós não estamos aqui por merecimento. Você lê a Bíblia, é a graça de Deus que tem te impulsionado. Nós oramos, não é porque nós somos bons, é a graça de Deus que nos tem impulsionado. Nós cantamos, é a graça de Deus que nos impulsiona a cantar. Nós pregamos, também é a graça de Deus que nos tem feito pregar. Nós tocamos, também é a graça de Deus que nos tem feito tocar. Nós esperamos a chuva passar hoje, chegamos. Nós não somos melhores do que aqueles que ficaram com medo dela. Foi a graça de Deus que nos fez chegar até aqui. Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa da graça de Cristo em nós. Utilizemos-nos, pois, desta graça dispensada a nós, para dispensarmos a outros também, para que não escandalizemos, conforme está no versículo de número 33, aos que estão à nossa volta, para que não indignemos ao próprio Senhor com relação a nós mesmos, e para, como diz o versículo 35, o nosso Pai Celestial não nos condene no final por não perdoarmos as pessoas. Às vezes essa falta de perdão é dentro do nosso lar, e às vezes nós precisamos liberar perdão para quem nem conhece a Cristo. Parece ser mais fácil, mas para quem conhece a Cristo parece que é mais difícil, porque já que a pessoa entende que não deveria fazer, porque fez. Mas é um ser humano, semelhante a mim e a você, que um dia precisamos da graça perdoadora e precisamos utilizarmos dela para também perdoar alguém. Igreja de Cristo Jesus, vivamos a palavra e peçamos graça a Deus para nos ajudar neste processo. Aos nossos olhos todos aqui servem ao Senhor, mas se porventura há alguém que precisa ajustar-se com Deus, a graça de Deus está sobre nós. Se estamos bem, continuemos nesta graça,
firmados nela até a volta de Cristo. E assim nós prosseguiremos até o dia maravilhoso da sua volta. Tem alguém para Cristo nessa noite? Pode ficar de pé. Tem alguém para reconciliar-se com Deus? Tem alguém que aceita? Porque às vezes as pessoas dizem assim: essa semana eu visitei alguém e alguém diz assim: não, as pessoas vão dizer que eu só fui para Cristo porque estava em um tempo difícil. E eu disse: glória a Deus por aqueles que vêm num tempo difícil. Porque o mesmo sol que amolece o gelo é o mesmo sol que endurece o cimento, o concreto. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que enrijece o concreto. Então, glória a Deus por aqueles que se curvam, que se amolecem, que se prostram diante da dificuldade. E infelizmente e tristemente, por aqueles que se perdem sem tomarem essa decisão. Você quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Aleluia! Você já tinha sido crente antes? Nunca. É a primeira vez. Aleluia! O senhor pode se ajoelhar? Chegue bem aqui perto, mais perto. Isso. Graças a Deus. Glória. O nome do Senhor é Edilson Gomes. Ore conosco. Jesus querido, eu me entrego a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. A Bíblia diz que aqueles que os confessarem perante os homens, Ele apresentará diante do Pai. Mas aqueles que timidamente o negarem perante os homens, o Senhor se envergonhará deles diante do Pai. E aqui está o irmão Edilson Gomes, que se prostra diante de Deus, suplicando dele perdão. E como nós estamos falando de graça, a graça de Deus está derramada sobre esta vida. Querido Deus de Israel, eu louvo ao Senhor por sua graça. Eu te adoro porque o Senhor é misericordioso e salvou a nós e tem salvado a este teu filho. Lance por terra todos os obstáculos que poderiam dificultá-lo para ele te servir. Dá-lhe saúde completa na tua presença. Firma os passos dele no teu caminho. Livra-o de toda espécie de males. Que ele seja uma bênção na igreja, que ele seja uma bênção na família, que ele seja uma bênção na sociedade. Dada a tua graça a ele. E onde ele chegar, que seja perceptível que o Senhor está na vida dele para o teu louvor e para a tua glória. Querido Deus, escreva o seu nome no livro da vida, perdoe todos os seus pecados e lhe ajude em tudo. Eu te oro nesta hora apresentando todos os meus irmãos e minhas irmãs que ouviram a tua palavra nesta noite. E aqueles a quem tem ouvido, recebido a tua palavra e tem enfrentado alguma dificuldade nesse particular, capacita cada um de nós, dá-nos da tua graça e fortalece-nos. Abençoa o irmão Souza, que foi a Teresina, o Senhor o conhece, estende a tua mão sobre ele. Olha para o Senhor Pedro, abençoa a vida dele, estende a tua mão, salva aquela vida e família para o teu louvor e glória. E a todo o teu povo que aqui está, que pede oração no teu nome, enche-os da tua graça. Que amanhã nós retornemos para estudarmos a tua palavra. Fica conosco, dá-nos uma noite em paz, dá-nos um sonho reparador. Enquanto dormimos, trabalha e ministra nossa mente, alma, espírito e coração, a fim de que dormindo, acordado, estejamos ligados contigo. Se o Senhor voltar esta noite, nós queremos nos encontrar contigo e para sempre estarmos com o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do seu Espírito Santo seja conosco não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz: amém. A paz do Senhor.
Que Deus continuamente lhe abençoe de uma forma toda especial.